Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de linguagem C. Nesta aula, nós iremos detalhar o comando for. O comando for permite que a gente repita um trecho do código, assim como o comando while. E a gente vai entender o porquê que existe o comando for. E no caso da linguagem C, ainda é mais complexo o uso do for. De qualquer forma, tudo que a gente faz com o comando for é possível também fazer com o comando while. Então, o comando for, ele simplifica algumas tarefas quando a gente tem um trecho repetitivo. Normalmente a gente precisa criar algumas variáveis, iniciar valores de algumas coisas que vão controlar quanto ele vai executar ali. E durante o corpo, lá no trecho de código do corpo, a gente precisa modificar o valor para que a expressão se torne falsa e ele saia do laço. Tá? No comando for, a ideia é que tudo isso seja explícito no próprio comando. Então, a ideia é eu sei quando é que eu começo, onde é que eu termino, e aí eu coloco no meu for esses três elementos de controle de repetição no próprio comando. Então, eu tenho o trecho de código que precede o for, eu tenho a inicialização das variáveis, tá, do comando, eu tenho a expressão que vai determinar se eu faço o próximo, mais uma vez, o trecho de código ou se eu termino. E eu tenho depois eu tenho o statement, que é o trecho de código que eu executo, e no final eu tenho o comando que altera o valor da variável. Para a ideia do comando for, isso é bastante útil, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma varredura no array, por exemplo, ou simplesmente contar 10 vezes ou n vezes uma tarefa. Então, depois que ele faz a iteração, ele volta para a expressão e verifica. Quando a expressão se torna falsa, ele sai. Então a gente coloca os elementos de controle de um trecho de código, tudo num só lugar para facilitar a leitura. Essa é a ideia principal do comando for. Então, quando a gente faz a contagem de divisores, como nós fizemos na aula anterior, usando o while, a gente pode colocar todos os elementos do controle do laço no único lugar, que é o comando for. E isso facilita a nossa leitura. Ok? Então, o statement, claro, você querendo utilizar o statement para mais de um comando, você usa as abre-chaves, fecha-chaves, igual a qualquer comando que precise de uma sequência de instruções. A equivalência for while, a gente pode sempre fazer quando a gente separa e identifica no for, principalmente, quando eu tenho uma variável que eu inicializo, quando eu tenho o meu ponto de parada do trecho de código e quando eu tenho o meu incremento. Tá? Então, no caso do while, isso não é explícito. Claro que nesse while mais simples que a gente viu agora, é bastante explícito. O while é pequeno, a gente coloca a instrução de inicialização logo antes e a gente coloca a instrução de incremento no final do while. No while mais simples, isso é tranquilo. No caso do for, a gente tem tudo no mesmo lugar. Se eu tiver trechos que exijam um controle mais complexo, muitas vezes o while resolve e o for não necessariamente resolve. No caso de C, um caso à parte que foi bastante flexível. Então, antes de terminar, eu vou compartilhar com vocês aqui a, o meu terminal para a gente trabalhar um pouquinho no for. Fazer exemplos genéricos para mostrar a complexidade do comando for. Vou chamar aqui de f1.c, um programinha que vai simplesmente ler um valor n. Eu vou repetir n vezes, começar com um for mais simples, a variável i aqui do for, e i recebe 0, i menor do que n, e eu incremento a variável i aqui. Então, esse comando aqui é possível a gente printf, não, vamos fazer um printf não, vamos somar todos os valores de i.
int soma recebe 0, soma mais igual aí. Então a gente mostra o valor do d barra n, vírgula, soma. Vamos tentar focar o nosso conhecimento, vamos tentar focar o nosso entendimento do comando for. Então ele repete aqui com i variando de 0 até n-1, incrementando. Isso aqui a gente pode compilar e executar. Ele não compilou? Faltou isso aqui. Okay. Faltou ler a variável n scanf %d, vírgula, n. A gente lê n, compilar, executar, colocar 10, por exemplo, vai mostrar 45, é a soma dos números de 1 a 9. Se eu quiser só incluir o valor de n, inclusive eu não preciso começar do zero, e eu coloco aqui menor igual a n. Executo 10, 55, os números da soma de 1 até 10. Tá? Então, a gente falou que isso aqui é bastante flexível. Tá? O comando for pode ser totalmente modificado. Então, eu posso, inclusive, deixar o for exatamente igual ao while, já que esses elementos eles não são obrigatórios nenhum. Então, eu posso não ter inicialização aqui, por exemplo, botar ela fora. Ou mesmo na própria declaração da variável i. I recebe 1, por exemplo. Pode ver que aqui eu agora deixei em branco esse primeiro trecho da inicialização. Quando a gente executa agora, o resultado vai ser exatamente o mesmo. O resultado vai ser o mesmo porque eu não precisei inicializar o i aqui. Ele já estava inicializado. Isso é permitido no comando for. Da mesma forma que a inicialização, isso aqui também é permitido. Eu tirar esse i daqui e posso colocar aqui. I igual a i mais 1. Nesse caso, o comando for ele fica exatamente igual ao while. Observe que se eu tirar esses dois pontos e vírgulas aqui, eu posso substituir o for pelo while e vai ficar na mesma coisa. Isso é a peculiaridade da linguagem C. Em algumas linguagens o for é mais restrito mesmo. A ideia do for é que você saiba, olhando para o comando, a quantidade de vezes que ele vai fazer, mesmo que seja em função de alguma variável. Então aqui a gente tem, vamos voltar aqui, i igual a 1, para deixar o padrão, i mais mais. Esse i mais mais aqui, na verdade, pode ser qualquer substituição do valor de i. I igual a i mais 3, por exemplo. I igual a i vezes 2, tá? A gente tem aqui o comando, vamos executar isso aqui, por exemplo. E compilar, executar. Colocar aqui 500 agora, vai ser a soma 511. Tá? Que eu vou somar 1 com 2, com 4, com 8, com 16, com 32, e assim é só você fazer a soma para verificar. Okay? Então a gente tem o comando for na linguagem C, ele é bastante flexível, ele foge até mais, expandindo o princípio de início, parada e incremento, que é o padrão do para. Muita gente prefere simplesmente usar o while, então fique à vontade, entenda o que pode ser feito no comando e use como ficar melhor para que você leia e entenda seu código futuramente. Lembrando aqui, é uma condição, o trecho do meio é uma condição, esse é o ponto principal, o resto é mais ou menos livre. Tenho aqui uma instrução e aqui eu tenho uma instrução. Tá? Então a gente fica por hoje com essa aula e na próxima aula eu vou falar para vocês sobre os comandos break e continue,
que controlam o funcionamento de qualquer laço, alterando o seu comportamento. Até lá!